Boa tarde a todos, imensa satisfação estarmos mais um ano juntos com o nosso programa Cultura em Páginas. Chegamos a um ano novo, janeiro 2018. Este mês, todos os sábados do nosso programa serão dedicados à dramaturgia. Eu dividirei com vocês algumas obras clássicas da dramaturgia mundial e incentivar vigorosamente a leitura das obras clássicas da dramaturgia, porque eu acredito que a grande vantagem é que são leituras rápidas, leituras apetitosas e para despertar o gosto da leitura, eu recomendo vivamente o texto dramático. É uma pena que o texto dramático seja preterido nas salas de aula. Infelizmente, são textos pouco trabalhados, as pessoas fogem, mas o texto dramático é uma delícia de ser lido, de ser trabalhado, porque é um texto que você tem diálogos. Então, para professores trabalharem na sala de aula, esse tipo de modalidade é muito prazeroso, muito fácil. É só dividir a turma nas personagens daquela obra e mandar ver. Então, antes de começar a falar da obra que eu escolhi para hoje, e para abrir o mês dedicado à dramaturgia, eu vou comentar um pouco com vocês a Édipo Rei de Sófocles, que é considerada por alguns a tragédia por excelência, exatamente porque é uma peça que fala do eu, né, a busca do eu. Mas eu gostaria de começar então esse primeiro programa do ano lendo um excerto da grande Clarice Lispector, que está na obra Um Sopro de Vida. Então vamos lá, vamos abrir esse ano com Clarice, o texto intitulado Meu Deus. Meu Deus, me dê a coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios de tua presença. Me dê a coragem de considerar esse vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja a tua amante humilde, entrelaçada a ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com este vazio tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha a coragem de te amar, sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha a coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços meu pecado de pensar. Vamos então agora, após esse texto belíssimo da Clarice Lispector, vamos para Sófocles. Sófocles nasceu em 469 a.C. e faleceu em 406. A respeito do Sófocles, o Otto Maria Carpo, um grande estudioso da nossa literatura, diz o seguinte: em Sófocles tudo é harmonia, sem que fosse esquecido uma só vez o fundo escuro da nossa existência. Sófocles é humanista, mas não é um humanismo satisfeito e suficiente, porque o humanismo grego nunca se esquece da precariedade do mundo, pela possível ira dos deuses, nem da tristeza deste mundo que nos impõe o significado piedoso no fim da tragédia. O mesmo sol, agora um excerto da minha edição, a minha edição é da editora Abril, uma coleção chamada Teatro Vivo. O mesmo sol que ao despontar sobre Tebas o viu poderoso, ao esconder-se no horizonte viu arruinado.
Um dia apenas bastara para arrancá-lo do auge de sua glória e lançá-lo no mais profundo abismo e sofrimento. O repentino da queda sobressalta o espectador. O cumprimento de um destino insuportavelmente cruel suscita medo. A dignidade do herói que insiste em elucidar um crime desperta admiração. A coragem de infligir a si mesmo o castigo que aplicaria em outro, se outro for o culpado, infunde respeito. A constatação da fragilidade humana no universo de deuses poderosos recorda a cada um a precariedade de sua natureza. É tudo isso, é essa grandiosidade de sentimentos, é essa trama inquietante, é sobretudo essa busca de si mesmo que faz de Édipo Rei uma tragédia com 25 séculos de existência, vencer a força destruidora do tempo, transpor os limites de crenças, de civilizações, de línguas e chegar até os dias de hoje tão rica e vibrante como no dia de sua estreia. Édipo Rei é uma das maiores obras produzidas pelo espírito grego no seu período de máximo esplendor, o chamado século de Péricles. Então aí está uma belíssima introdução de Édipo Rei. E aí agora vamos a uma síntese da peça, né? A peça de Édipo Rei trata de um jovem Édipo que mata o pai, casa-se com a mãe e tem com esta mãe uma prole de filhos malditos. É uma obra muito instigante, trabalhada muito pelo direito, trabalhada pela psicologia, trabalhada pela sociologia, enfim. O pai da psicanálise, Freud, dizia que Édipo Rei é a peça mais interessante que há, exatamente porque gira em torno da eterna pergunta: quem sou eu? O primeiro grande teórico a trabalhar com Édipo Rei foi Aristóteles, né? Que na Poética diz que Édipo Rei é a tragédia das tragédias, também por falar desse ser humano que cega-se, mas quer saber quem ele é. Foucault vai tratar dessa obra, Claude Lévi-Strauss e tantos outros. Então recomendo vivamente a leitura de Édipo Rei. Vou ler um excerto da peça que tem muita coisa interessante, é uma peça muito rica. Então vamos lá. Eu vou ler um excerto que é uma fala de Édipo. Sim, não tenho segredos para ti. Quando tão longe vão os meus temores, quem me importa de fato mais que tu? Com quem mais poderei eu, neste transe, abrir as arcas do meu coração? Escuta, meu pai é o rei Políbio, de Corinto, e minha mãe é Mérope, de Dória. Eu desfrutava o mais alto prestígio até se dar um caso tão estranho que nem devia preocupar-me tanto. Num banquete, um conviva embriagado lançou-me em rosto ao levantar um brinde que eu não era filho de meus pais. Eu custei a aguentar aquele dia. Depois interpelei o pai e a mãe. Os dois se enfureceram contra o homem que deixara escapar aquela afronta. E a reação dos dois me aliviou. Mas no meu íntimo ficou aquilo a se alastrar em mim cada vez mais. E eu, sem nada dizer ao pai e à mãe, fui a Delfos. Lá, sem me responder, o Deus me disse uma porção de coisas cheias de dor, de tragédia e de luto. Disse até que eu estava destinado a ir para a cama com minha mãe, que teria uma prole abominável e que seria o assassino daquele que me gerou. Eu, quando escutei isso, decidi ir para longe de Corinto, seguindo sempre o rumo das estrelas, em minha fuga para algum lugar onde jamais pudesse ver cumpridas as infâmias que me eram sugeridas. Meu caminho levou-me a esse local onde dizes que o rei Laio foi morto. Senhora, eu te direi toda a verdade.
Quando eu ia chegando ao cruzamento das 3 estradas, topei pela frente um arauto, e sobre uma viatura puxada por 2 potros um varão, como o que descreveste. O que ia à frente e o próprio velho queriam por força que eu me arredasse. Eu, tomado de raiva, ataquei o que estava me empurrando, o guia. O homem de cima do carro esperou o momento em que eu passava e me deu na cabeça uma pancada com todo o peso do aguilhão dobrado. Fui pago em dobro, um golpe de cajado com esta mão, e ele rolou por terra de costas. Matei-os todos. Se relação existe entre esse estranho e Laios, quem será mais desgraçado do que este que te fala nesta hora? Quem será tão malquisto pelos céus, a quem ninguém da cidade ou de fora tem permissão de receber em casa, de quem ninguém se pode aproximar, alguém a ser repelido por todos, e todas estas coisas contra mim terem sido por mim determinadas? Pensa, eu tocar a esposa desse rei com estas mesmas mãos com que o matei? Dize, não sou um perdido? Dize, não sou o imundo dos imundos? E pensar que serei desterrado de Tebas e não posso rever a minha própria gente, nem pôr os pés outra vez em Corinto, sem o risco de dormir com minha mãe e assassinar meu pai, o bom Políbio, que me gerou e fez de mim um homem. Que impiedoso Deus atirou sobre mim esta maldição? Bons deuses, arrancai-me de entre os homens, antes que eu sobre mim veja abater-se o peso de tamanha ignomínia. Então isso aqui é um excerto da obra. Quem já leu Édipo sabe que ele consegue várias façanhas. Uma delas é decifrar o enigma da esfinge. Esfinge esta que é meio homem, meio animal, é um ser mitológico. E a esfinge lança sempre um enigma antes dizendo: decifra-me ou te devoro. E o enigma é: quem é o animal que pela manhã anda com 4 pés, à tarde com 3 e à noite com 2? E a resposta é o ser humano. Pois bem, Édipo decifra este enigma e a partir daí uma série de coisas acontecem. Teríamos muitas coisas a tratar de Édipo, mas fica aí este gostinho de quero mais. Então leiam Édipo Rei de Sófocles, há várias edições e recomendo vivamente a leitura intensa da dramaturgia. E vamos encerrar então com a música do filme, a trilha sonora, melhor dizendo, do filme Amor, Sublime Amor. Leiam, sejam felizes.